Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres aqui nesta tarde? Diga glória a Deus. Coisa boa, irmãos, é estarmos na casa do Senhor e poder adorá-lo na beleza de sua santidade. Quero, nesta oportunidade, estar compartilhando também com a igreja uma palavra, certo de que Deus também já falou com cada um de nós aqui nessa tarde. Deus nos falou de diversas formas e por isso nós estamos alegres, porque sempre que nós estamos na presença de Deus, Deus ele abre os céus para falar conosco. Louvado seja o seu nome. Meus queridos irmãos, eu vos convido a se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Leamos apenas o verso de número 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos ainda acreditam que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde? Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na sequência a gente vai estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Ainda de pé, vamos assim orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Bendito Deus, graças te damos por esta contribuição, por esta oferta. Graças te damos, Senhor, pela administração desta igreja, desta obra. Nos ajuda a empregá-la, investi-la para o crescimento da tua casa, Senhor. Permanece com as tuas mãos poderosas, estendidas sobre a vida de cada membro, sobre a vida da igreja. Ó Deus, nos ajuda a também investirmos, ó Pai, na construção do templo. Nos ajuda, ó Pai, a alcançarmos esta bênção, onde nós estaremos reunidos ali para te adorar. Ó Deus, eu te peço também neste momento, abre mais uma vez as portas dos céus, ilumina a minha mente, o meu coração para a transmissão da tua poderosa palavra nesta tarde. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, me empreste alguns minutos da sua atenção para que possamos assim estar meditando na palavra de Deus, meditando na mensagem de Deus aos nossos corações. Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Embora não venhamos fazer uma exposição deste capítulo, eu quero voltar a esse texto no final desta palavra. Eu gostaria de falar com os irmãos nesta oportunidade sobre os benefícios que nós temos
por estudar a palavra de Deus. Você sabia que estudar a Bíblia Sagrada traz para a nossa vida física e espiritual vários benefícios? E eu poderia citar nesta oportunidade vários benefícios que nós temos ao estudarmos a palavra de Deus. Como, por exemplo, quem estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aumenta o seu leque cultural. Ele conhece a cultura dos judeus, a cultura romana, a cultura grega. Ele amplia o seu conhecimento. Quem estuda a palavra de Deus também se beneficia da melhora do seu vocabulário. Quanto mais você estuda a Bíblia, melhor você fala, melhor você escreve, melhor você se comunica, porque você amplia o seu vocabulário. Quem estuda a Bíblia desenvolve também uma supermemória, porque geralmente a gente estuda a Bíblia e procura decorar os versículos da palavra de Deus, guardando-os em nosso coração. Você também estuda a palavra e ao culto também você sempre vai ouvir exposições e pregações sobre esta palavra, e tudo isso vai também afetar diretamente a sua memória, lhe ajudando a ter uma memória mais dinâmica, mais produtiva. Estudar a Bíblia, irmãos, torna até mesmo o nosso cérebro mais saudável. É comprovado que a leitura, ela ajuda a combater aqueles que têm tendência ao mal de Alzheimer ou demência. Então, essas duas tendências, elas podem ser diminuídas à medida que você lê a Bíblia Sagrada, que você estuda a Bíblia Sagrada. Então, eu poderia citar muitos benefícios que nós temos ao estudarmos a palavra de Deus. Mas eu gostaria de, nesta tarde, meditar com os irmãos sobre 3 benefícios do estudo da palavra de Deus. 3 benefícios. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se você não quiser confiar na sua memória, escreva esses benefícios, porque Deus, Ele quer que você desfrute desses benefícios que é proveniente do estudo da palavra de Deus. Primeiro benefício que nós temos quando nós estudamos a palavra de Deus. O primeiro benefício é que a Bíblia, ela é a fonte da verdade. Repita comigo, a Bíblia é a fonte da verdade. Esse é um grande benefício que nós temos ao estudar a Bíblia. Você vai estar lidando diretamente com a fonte da verdade. Meus queridos irmãos, o que é verdade? A palavra de Deus, lá em João capítulo 18, verso de número 38, Pilatos, conversando com Jesus, pergunta para ele o que é a verdade. Eu penso, queridos, que muitos de nós, muito da nossa sociedade, ela está numa corrida frenética, numa corrida avassaladora, em busca da verdade. Irmã Ana, embora o mundo não queira, na maioria das vezes, ouvir a palavra de Deus, aonde quer que eles estão em busca também da verdade. Eles querem saber a verdade sobre várias coisas. O que eles não percebem é que a Bíblia é a fonte da verdade. A Bíblia é
a fonte do conhecimento. Muitas pessoas estão à procura da verdade, mas elas estão ficando frustradas, porque procuram a verdade em fontes erradas. Procuram a verdade na universidade e não encontram. Procuram a verdade na sociedade, na política, no socialismo, no comunismo, em todos esses ramos, seja filosófico, religioso ou social, eles não podem encontrar a verdade em si nesses lugares. A verdade nós podemos encontrar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Um certo estudante estudou, se formou, fez seu doutorado e começou então a buscar a verdade. Não conseguindo chegar até ela e frustrado, ele então resolve entrar dentro de uma mata, desiste da vida na cidade, da vida urbana e vai para uma vida rural, morando dentro do mato, até que um amigo dele o encontra e diz: meu amigo, o que é que você está fazendo dentro de uma mata, morando debaixo de uma cabana? Ele disse: é porque eu estou deixando a cidade, estou deixando o centro profissional, estou deixando a minha vida profissional, estou entrando dentro deste mato aqui para pagar tudo que eu estudei, porque eu estudei muito, mas não alcancei a verdade que eu precisava. Eu estou aqui para apagar minha memória. Ah, queridos, toda vez que nós buscamos a verdade em lugares errados, nós não a encontraremos. Mas se você ler a Bíblia, você vai encontrar a verdade, porque a Bíblia é a fonte da verdade para a nossa vida. Muitos leem, estudam, pensam, refletem, ouvem, eles conversam, eles interagem, mas nunca vão alcançar a verdade autêntica, porque essa verdade só se encontra nas Escrituras, aleluia. Esta verdade só se encontra na Bíblia. Ela é a fonte da verdade. Muitas pessoas, irmãos, estão correndo aí, mas não se contenta com nada. A frustração é grande porque eles querem a verdade, mas buscam a verdade em fonte errada. João 17, verso 17 diz: tua palavra é a verdade. João 17, 17 diz: a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a Bíblia é a verdade. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Nós não devemos esquecer isso jamais, que a Bíblia, ela é a verdade. Sempre que nós negligenciamos o estudo, a leitura, a pesquisa bíblica, nós estamos negligenciando a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós precisamos todos os dias mergulhar nesta verdade. Aleluia! Que legado incrível nós temos. A verdade está bem diante de nós. A verdade está na palavra de Deus. Pastor, na palavra de Deus, eu encontro o quê? Você na palavra de Deus vai encontrar a verdade de Deus. A palavra de Deus diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 ao 34.
2. Se você quer encontrar resposta para qualquer área da vida, sabe aonde você encontra? Na palavra de Deus. Aleluia. Uma razão para você estudar a Bíblia é que a verdade está nela. Estude a Bíblia, porque a verdade está na palavra de Deus. A verdade sobre o que, pastor? A verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a morte, a verdade sobre você, a verdade sobre eu, a verdade sobre os homens, a verdade sobre as mulheres, a verdade sobre as crianças, a verdade sobre maridos, esposas, pais, mães, a verdade sobre amigos, inimigos, a verdade sobre como você deve se comportar no trabalho, como você deve se comportar em casa, a verdade de como nós devemos comer, beber, viver, a verdade como nós devemos pensar, andar, a verdade está na palavra de Deus. Tudo o que você quiser saber, a verdade está nela. O problema é que quando a gente quer saber sobre Deus, ou sobre nosso esposo ou alguma coisa, a gente procura fontes erradas. A gente procura lugares errados. Mas se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que nela você pode encontrar a verdade que você precisa. Na palavra de Deus. Qual é o primeiro benefício de estudar a Bíblia? É que ela é a fonte da verdade. Amém? Mas não apenas isso. O segundo benefício, a Bíblia também é a fonte da felicidade. O segundo benefício pelo qual nós devemos estudar a Bíblia é que a Bíblia é a fonte da felicidade. Repita comigo, a Bíblia é a fonte da felicidade. Aleluia. O que as pessoas hoje mais querem é felicidade. Elas buscam felicidade. E elas buscam felicidades em várias coisas. O que elas esquecem é de que na Bíblia elas encontram a felicidade. Porque ela é a fonte da felicidade. Veja comigo, por exemplo, Salmo 19, verso 8, parte A. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Aleluia. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Salmos 19, verso 8. A palavra de Deus alegra o coração, irmãos. A palavra de Deus é a fonte da nossa felicidade. Quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a aprender as grandes verdades contidas nela, é inevitável que o seu coração não fique entusiasmado, é inevitável que o seu coração não comece a se alegrar, se deleitar, festejar, porque você está descobrindo as verdades de Deus para a sua vida. Estude a Bíblia e você vai perceber que ela é a fonte da felicidade e da alegria do seu coração. Na palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, nosso coração é bombardeado de alegria. Quantas vezes nós não estamos tristes, cansados, abatidos, desanimados, mas quando você resolve abrir a Bíblia e ouvir Deus falar, o seu coração inunda de alegria. Aleluia. Eu costumo estudar a Bíblia todos os dias. E é claro, estudo muito porque prego quase todos os dias. Então,
estou sempre estudando a Bíblia, mas mesmo sem pregar ou não apenas estudo para pregar, há estudo porque tenho um prazer em descobrir aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que Deus deixou para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem está aqui na palavra de Deus. Então toda vez que eu descubro verdades aqui, meu coração se alegra, meu coração se derrama de alegria. Irmãos, toda vez que leio Gênesis eu termino em choro, porque aquela história de José, por exemplo, é muito linda, muito encantadora. Nós começamos a ler e às vezes até desanimados, mas quando nós começamos, o Espírito Santo derrama a sua alegria em nosso coração. Quer ser feliz? Leia a Bíblia, porque ela é a fonte da felicidade. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não abra mão da felicidade. E como é que a gente não abre mão da felicidade? Lendo a Bíblia. Quer ser feliz? Leia a Bíblia. Mas leia incansavelmente. Pastor, às vezes leio e não entendo, às vezes leio e não decoro, mas a sua leitura é extremamente importante. Ainda que você tenha dificuldades de absorver, há dificuldades de entender, mas leia, leia e leia, porque Deus derrama alegria no seu coração à medida que você estuda e lê a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer, quando eu falo sobre a importância de você estudar e ainda que você tenha dificuldade de guardar, uma vez um irmão chegou para mim e fez assim: pastor Fagner, eu estou desistindo de estudar a Bíblia e estou desistindo também do escuto de ensino, porque eu vou, escuto a pregação, leio a Bíblia e não consigo absorver. Quando eu passo naquela porta, pastor, parece dar um branco, eu não lembro de mais nada. E ele disse: eu vou desistir. Aí eu olhei para ele e falei assim: só me responda 4 perguntas. Depois dessas 4 perguntas, eu vou te explicar algo e daí você decide se vai esquecer ou não. E a pergunta que eu fiz para ele, eu quero fazer para vocês aqui. Irmã Zilda, a senhora lembra do que comeu no dia 2 de janeiro de meio-dia? Não? Amém. Irmã Ana, a senhora lembra o que comeu no dia 15 de dezembro de 2021, à noite? Não. Irmã Eliette, a senhora lembra do que a senhora comeu no dia 1 de dezembro de 2021? Nenhuma refeição do dia, a senhora não lembra? Deixa eu pegar aqui a irmã Luzinete. A senhora lembra, irmã Luzinete, o que a senhora comeu no dia 3 de janeiro? Não. A gente não lembra, não é verdade? Não lembra. Mas aquela comida daquele dia foi importante para o dia ou não? Foi ou não? Foi ou não foi? Se você não comesse naquele dia, talvez você não suportaria chegar o outro dia. Porque tem crente que tem uma fome de leão, né, irmãos? Mas a comida daquele dia foi suficiente para te manter de pé naquele dia. Por isso que você continuou comendo no outro dia seguinte e hoje, né? Vai comer mais tarde, vai comer amanhã, você continua comendo. Ainda que você não decore o prato daqui a 3 dias, 5 dias, 1 mês, mas você vai continuar comendo, porque ela faz bem para você naquele momento. Aí foi quando eu expliquei para ele, então olha, não desiste não, porque ainda que você não absorva, as proteínas necessárias para você vencer o seu dia. Então não desista. O que você está se alimentando aqui vai servir para hoje, pode servir para amanhã. Alguns têm uma memória mais firme, vai durar uma semana. As proteínas espirituais da palavra de Deus vai te deixar firme por vários dias. Então, se alimente da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus.
Ela é extremamente importante. Não abra mão da sua felicidade. Lucas 11, 28 diz: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Feliz é quem ouve e quem obedece à palavra de Deus. Se você quer ser feliz, irmãos, leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. As pessoas que conhecem a palavra de Deus, irmãos, elas são pessoas mais felizes. As pessoas que meditam na palavra de Deus, elas estão então, ao ler, meditar e guardar a palavra de Deus, elas estão caminhando pela felicidade. Infelizmente, algumas pessoas se recusam a ler a Bíblia, em especial o livro do Apocalipse, não é? Não é assim? Uma vez o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu gosto de ler a Bíblia, sabe? Agora, quando eu chego em Apocalipse, eu paro, porque eu tenho medo de ler Apocalipse. Eu não gosto de ler Apocalipse. Mas, queridos, quem pensa assim é porque não entendeu o propósito do livro do Apocalipse. Veja, por exemplo, o que é que diz Apocalipse 1, verso 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Quem é feliz? Quem lê a palavra desta profecia. Ou seja, se ler a Bíblia traz felicidade, ler Apocalipse, a felicidade é dupla. Mais feliz ainda é quem ler a palavra desta profecia. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz isso. Por quê? O Apocalipse mostra a destruição da besta, a destruição do dragão, da serpente, e mostra os filhos de Deus entrando para a glória, para habitar para sempre na Nova Jerusalém. É o livro da alegria. Aleluia. Se você quer ser feliz, leia Apocalipse. Leia, mas leia mesmo, porque nele você vai encontrar a felicidade. Eu amo ler 1 João 1,4, que diz assim: escrevemos, pois, estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João capítulo 15, verso 11 diz: tenho-vos dito essas palavras para que creiais no Filho de Deus e a vossa alegria seja completa. Quem ler esta palavra, irmãos, recebe alegria completa. Quem não lembra, no domingo da ressurreição, Cleópatra e um discípulo descia para Emaús. Eles iam tristes porque Jesus havia sido morto na sexta-feira, apesar de algumas mulheres ter dado notícia de que Jesus havia ressuscitado. Eles estão descendo cabisbaixo, comentando com tristeza os fatos, quando de repente Jesus começa a caminhar com eles. A Bíblia diz que seus olhos ficaram vedados para não ver quem era que estavam com eles. E eles não conseguem ver quem era Jesus, eles vão caminhando. E daqui a pouco Jesus faz uma pergunta para eles: por que vocês estão conversando assim tão triste? Sobre o que vocês comentam? Ele disse: tu é peregrino em Jerusalém, não sabes do que aconteceu em Jerusalém? Nós estamos falando de um profeta, um grande profeta que se levantou entre nós, mas morreu na cruz. As mulheres disseram que ele ressuscitou aí, mas a gente não tem certeza sobre isso. E a Bíblia diz que Jesus começou a explicar desde Moisés sobre o Messias. E Jesus foi explicando. Jesus explicou tanto que chegou no final da viagem. Eles iam entrar, Jesus se fez que ia para mais longe, e eles disseram: vem, fica conosco, repousa conosco esta noite, afinal de contas já é final de tarde, e você não deve ir mais além, fica conosco. E Jesus então entra para estar com ele, e no momento do jantar, que coloca o pão na mesa, que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, eles veem Jesus some de sua frente, e de repente eles dizem um para o outro: porventura
não ardia em nossos corações quando ele nos falava das Escrituras? Aleluia, aleluia. O verdadeiro crente, irmãos, tem um coração aquecido quando a Bíblia Sagrada é pregada. O verdadeiro cristão tem um coração aquecido quando a Bíblia Sagrada é anunciada, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a ovelha se alegra quando escuta a voz do seu pastor, que está nas Escrituras, que está na palavra de Deus. Aqueles discípulos tiveram um coração aquecido, ardendo, porque ouviram a palavra de Deus. O seu coração fica aquecido quando você está ouvindo a palavra de Deus? Seu coração fica animado quando você lê a Bíblia? Seu coração fica quente, fervoroso quando você escuta uma pregação bíblica? Ou seu coração só se alegra quando o homem está falando aquilo que você quer ouvir? Ou seu coração só se alegra quando o homem está falando aquilo que enche os seus olhos? O nosso coração precisa se alegrar pela exposição da palavra de Deus, porque ela é pão para nossa alma, ela é água que refrigera o nosso coração. Viva a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra, porque ela é a fonte da felicidade. Aleluia, aleluia. A Bíblia é a fonte da felicidade, irmãos. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela é a fonte da verdade. Segundo lugar, a Bíblia é a fonte da felicidade. E em terceiro lugar, a Bíblia, ela é a fonte da nossa vitória. Repita comigo: a Bíblia é a fonte da nossa vitória. Irmãos, quem ler a Bíblia está se beneficiando da fonte da vitória. Quem não lembra de Jesus quando ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto ele vai ser tentado pelo diabo, e depois de 40 dias o diabo intensifica a tentação, e sabe o que é que o diabo faz? O diabo então chega para Jesus, sabendo que ele teve fome, e diz assim: transforma essas pedras em pães. Jesus olhou para o diabo e disse o que para ele? Nem só de pão viverá o homem. Essa expressão que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, é um texto que está lá em Deuteronômios. Jesus usou a palavra para vencer o diabo. Irmãos, quem ler a Bíblia está se beneficiando da fonte da vitória sobre o diabo. Quem ler a Bíblia tem vitória sobre o diabo. Jesus então disse: nem só de pão viverá o homem. O diabo, não se contentando, mudou a tática do ataque, porque o diabo, ele simplesmente pediu para Jesus lhe obedecer. Jesus não lhe obedecendo, mas usando a palavra de Deus, o diabo é esperto. Sabe o que ele fez? Ele agora vai usar a palavra. Levou Jesus para um lugar alto, no pináculo do templo, e disse: lança-te daqui abaixo. Por quê? Porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Ele usou o quê? A Bíblia. Cuidado, porque o diabo também gosta de usar a Bíblia. Às vezes eles usam a Bíblia mais do que alguns crentes. O problema é que o diabo faz uma interpretação distorcida, porque quem gosta de interpretar a Bíblia distorcendo para falar aquilo que lhe agrada ou induzir as pessoas ao erro é o diabo. Ele então disse a palavra de Deus, citou o Salmo 91, distorcido, para induzir Jesus a lançar-se do pináculo abaixo. Mas Jesus disse o que para ele? Está escrito, né?
não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu ele mais uma vez, usando a palavra. Mas o diabo é persistente. Sabe o que foi que ele fez? Levou Jesus para o alto de um monte, mostrou todas as glórias do reino e disse: se tu prostrado me adorares, eu te darei tudo para você. Jesus então disse: retira-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. A Bíblia diz que o diabo saiu. Agora, sabe como foi que Jesus venceu o diabo? Como foi? Pela palavra. O que nos dá vitória sobre o diabo é a palavra. Não, você não vai encontrar outra receita. Vitória sobre o diabo é a palavra. Leia a palavra, prega a palavra, use a palavra e Deus dará vitória sobre o diabo. Tem muito crente querendo ter vitória sobre o diabo, fazendo campanhas, fazendo 7 isso, 7 aquilo, 7 isso. Ele parece que engendrou um amuleto espiritual e acha que é passo de mágica para receber vitória. Quer vencer? Faça feito Jesus. Jesus não usou 7 isso ou 7 aquilo, mas Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. Deus quer te dar vitória, usa a palavra. Deus quer te dar vitória, usa a palavra. Deus quer te dar vitória, usa a palavra. Use a palavra. Porque às vezes a gente quer usar tudo, mas não quer usar a palavra. A gente quer fazer um monte de marabalismo, né, espiritual para conseguir as coisas, mas esquece de usar a palavra. Irmãos, quem ler a Bíblia se beneficia da fonte da vitória. E a primeira vitória é sobre Satanás, a segunda vitória é sobre os demônios. Quem ler a Bíblia tem vitória sobre os demônios. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava dentro de uma sinagoga, que era o templo, né, considerado o ambiente de culto. E lá naquele ambiente de culto, estava um homem com um espírito imundo, um espírito maligno. E ele interrompeu a pregação de Jesus, e Jesus estava pregando a palavra, e ele interrompeu a pregação e disse assim: Filho de Deus, do Deus Santo, viesse nos atormentar. A Bíblia diz que Jesus na mesma hora repreendeu dizendo: sai dele. E ele saiu. Aleluia. E os homens que estavam na sinagoga disseram em uma voz só: que autoridade é esta, que usando a palavra expulsou até os demônios. Aleluia. Porque o crente que tem intimidade com a palavra, pode se levantar demônio, pode se levantar todos eles, ele vence pela palavra. Não tem chucaveira, preto velho, preta velha, não tem nenhum demônio que fique de pé diante de um crente que usa a autoridade da palavra de Deus. Use a palavra de Deus e você vai ver que vai ter vitória sobre os demônios. Quem estuda a palavra de Deus, irmãos, também se beneficia da vitória sobre a tentação. Temos vitória sobre a tentação. Para isso eu gostaria de chamar a sua atenção para o nosso texto de Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra espada aqui no texto, ela significa, vem de uma palavra grega, que significa punhal. Punhal é uma espada grande ou uma espada pequena?
pequena. Né? Eu já vi alguns pregadores dizendo que a espada do Espírito era grande, né? Para matar os demônios, né? Não, a espada aqui não tem nada de grande, é uma espadinha pequenininha, um punhal. E o punhal é usado pelo soldado somente em locais estratégicos, porque se ele usar o punhal e não usar em pontos estratégicos, ele não vai matar o inimigo. Ele precisa acertar pontos frágicos. Ou seja, o punhal só deve ser usado no local certo, na medida certa e na hora certa. E a palavra de Deus aqui é um punhal que precisa ser usado de maneira específica. É interessante que a palavra, né, geralmente ela é traduzida na Bíblia como logos. A Bíblia é o logos, Jesus é o logos. O logos é a Bíblia de um modo geral, mas a palavra que aparece aqui, a Bíblia, né, quando fala aqui que é a espada do Espírito, que é a palavra aqui não é logos. A palavra que se usa aqui é a palavra rema, que alguns usam, palavra revelada, não é? Mas não tem nada a ver com palavra revelada. Palavra rema também dá o mesmo sentido para o punhal, que é a ideia de palavra de Deus que vem ao coração para usar em momentos específicos. Ou seja, é a palavra de Deus usada para dar respostas específicas a problemas específicos. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para termos vitórias sobre tentações específicas, que você precisará usar a autoridade da palavra de Deus de maneira específica, porque tem crente que acha que todo problema se resolve com um único conselho. Geralmente nós damos um único conselho para todos os problemas. Qualquer problema, tudo que a gente diz é orar faz parte, mas precisamos usar pontos específicos para resolver um problema. Às vezes a gente diz, você está com problema, jejuma, e achamos que o jejum é a única fonte para resolver o problema, é um dos elementos. Você precisa aprender a usar a palavra de maneira específica para um problema específico. Às vezes um irmão chega com um problema e a gente diz assim, meu irmão, canta que Deus resolve, mas o cântico não é um único elemento para receber a vitória. Você precisa aprender a usar a palavra para momentos específicos. É por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, para não pecar contra ele. Quando o inimigo se levantar, você precisa saber usar a palavra de maneira específica para vencer uma tentação específica, usando a autoridade da palavra de Deus. Por isso que a espada é a palavra de Deus. Porque existem problemas que você precisa dar resposta bíblica para ele. E embora orar, louvar, jejuar seja importante, você precisa responder à altura, usando a Bíblia. E para isso você só vai conseguir vencer determinadas áreas específicas se você tiver a palavra guardada aqui. Quando eu digo guardada aqui, não digo você decorar simplesmente o texto, mas às vezes você está diante de uma situação que a palavra de Deus vem na sua mente, no seu coração, e você toma a decisão correta, porque você soube usar a palavra de Deus de maneira correta. Aí Deus te dá vitória sobre a tentação, sobre o mal, sobre as lutas, aleluia. Louvado seja o seu nome, Ele te dá vitória, porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, que nos ajuda a vencermos todas as lutas e dificuldades que se levantam sobre a nossa vida. É bem verdade que alguns não sabem manusear essa espada, mas Deus está aqui nesta tarde te instruindo para você usar essa espada de maneira sábia, porque Deus, Ele vai te dar vitória sobre os demônios, Deus vai te dar vitória sobre Satanás, Deus te dará vitória sobre as tentações, porque você está usando a espada do Espírito. Fique de pé em nome de Jesus.